Muito bem, a todos a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir o Evangelho de Marcos, capítulo número 9. A gente já vem aí há bastante tempo meditando nesse Evangelho. E na pregação passada nós vimos o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, o monte onde ele revelou um pouco da sua glória a Pedro, Tiago e João. Ali apareceram Elias e Moisés ao lado dele. E foi um momento de êxtase, um momento de grande alegria, um momento de grande prazer. Tanto que Pedro desejou que eles ficassem ali mesmo, que eles não descessem, que eles fizessem uma tenda ali, que fosse feita uma tenda para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Mas o texto diz que Pedro não sabia do que falava. Porque na verdade, eles precisavam descer, né? Eles não podiam ficar ali, naquele monte, eles não podiam ficar ali, vivendo somente aquela experiência, e precisavam descer, e desceram do monte. E aqui diz, a partir do versículo 14, que quando eles se aproximaram dos outros discípulos, né, dos outros 9, porque 3 subiram com Jesus no monte, e 9 ficaram embaixo, no vale, e ao retornarem Jesus com os 3 discípulos do monte, se aproximaram dos outros discípulos e viram que eles não estavam sós. Havia uma numerosa multidão ao redor deles e os escribas estavam discutindo com eles. Até aqui nós não sabemos qual era o assunto dessa discussão. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, ficou maravilhada. Provavelmente porque essa multidão já tinha ouvido falar de Jesus e dos milagres que ele fazia, e correram até ele para o saudar. Não sabemos exatamente qual é a intenção dessa multidão, não temos condição de julgar. Vamos ficar só com o texto. A multidão ficou surpresa, correu até ele, saudou a ele. E aí Jesus vai começar a fazer algumas perguntas. Jesus perguntou primeiramente: o que é que vocês estão discutindo com eles? Então essa pergunta aqui, muito provavelmente, está dirigida aos 9 discípulos que estavam ali embaixo e que foram encontrados discutindo com os fariseus, né? Com os mestres da lei. E alguém saiu do meio da multidão, não foi um discípulo, saiu uma pessoa do meio da multidão no verso 17 e respondeu a pergunta do mestre, né? Ou pelo menos disse algo. E esse algo que ele disse foi: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho. Então esse homem veio até ali em busca de Jesus, mas não o achou porque ele estava em cima do monte. E ele foi em busca de Jesus por causa do filho dele, que o homem já sabia, já tinha discernido que ele estava possuído de um espírito imundo. E este, sempre que se apossa dele, do meu filho, lança-o por terra, ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então, eu sei que não tem como os irmãos lembrarem, mas no capítulo 6, Jesus envia os discípulos
e dá a eles poder para curar enfermidades, para pregar o evangelho, para ressuscitar mortos e para expulsar demônios. Então os discípulos já tinham expulsado demônios. Porém aqui eles não conseguiram expulsar esse demônio. Não conseguiram. Um demônio que estava agindo de uma tal maneira que o que esse jovem tinha era a cara de uma epilepsia, né? Se parece demais com uma epilepsia, se parece demais com uma convulsão, mas era um demônio. Mas podia ser epilepsia. E podia ser os dois, né? Nesses tempos de hoje, nós temos muito cuidado para não ficar dizendo que tudo é demônio. Então, irmãos, nem tudo é demônio. Nem tudo é o diabo. Mas também nós temos que ter cuidado quando nós dizemos assim, que nada é o diabo. Então, são duas atitudes erradas, às vezes, de nossa parte. É falar demais no diabo. Às vezes tem crente que só fala no diabo. O diabo isso, o diabo aquilo, o diabo tem poder. Fica até estranho, né? Você nota até um clima assim meio pesado, de tanto a pessoa falar sobre o diabo e as suas ações. Mas também podem ter no nosso meio, né, pode haver alguns de nós que praticamente esqueceram que o diabo existe. E que não acham que nada mais é o diabo. Então aqui está um texto mostrando o diabo associado a uma doença. Quando você estiver doente, você precisa procurar tratamento. Todo tipo que tiver. Mas você precisa também orar. Porque nós somos seres completos. Nós somos físicos, nós somos psicológicos, nós somos sociais, nós somos espirituais. E nada impede de uma doença sua, mesmo sendo a doença do corpo, nada impede do diabo agir em cima dessa doença. De repente alguém vai parar numa cadeira de rodas e não foi o diabo, foi um acidente. E a pessoa está paraplégica. Mas nada impede do diabo tentar mexer com a cabeça dessa pessoa e fazer com que a fé dessa pessoa vá definhando, porque ela foi parar numa cadeira de roda. E há doenças causadas pelo diabo. É possível um espírito maligno causar uma doença, está na Bíblia. Tinha uma mulher encurvada há 18 anos que Jesus disse que era Satanás que a mantinha aprisionada. Então, irmãos, nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. Há uma classe de crentes que só fala no diabo. E há uma outra classe de crente que quase que deixou de acreditar que o diabo existe e que está agindo na terra. Nós não podemos cair nem num erro e nem no outro. Então devemos estar sempre atentos e orando e tendo fé e buscando ao Senhor e nos defendendo dos dardos inflamados do maligno. Os discípulos que tinham já expulsado demônios não conseguiram expulsar este aqui, né? Existe uma explicação mais na frente do texto, mas eu gostaria que os irmãos olhassem um pouco antes e lembrassem que quando Jesus chegou com os 3 discípulos de cima do monte, ele encontrou os 9 discípulos fazendo o quê? Discutindo, debatendo.
Enquanto isso, tinha um pai sofrendo com seu filho endemoniado. Havia alguém em grande sofrimento e os discípulos estavam debatendo. Isso pode ser para nós um ensinamento que alerte a igreja no sentido de que nós conversemos sim, nos reunamos sim, façamos planejamento sim, mas não esqueçamos de que tudo que nós fazemos aqui é para nos preparar para praticar as boas obras lá fora. Nós não podemos ficar só discutindo, entendeu? Nós não podemos ficar só debatendo entre nós. É maravilhoso estudar a Bíblia. Amém? É muito bom vir para a escola bíblica, né, irmão? Hein? Muito bom. Maravilhoso estarmos no culto, ouvimos uma pregação. É maravilhoso. Tem gente que nem isso está fazendo. Precisa fazer isso. E fazendo isso, você ainda pode estar errado. Entende? Imagine sem fazer. Quando é que fazendo isso você pode estar errado? É quando você fica achando que a tua tarefa, o teu propósito é só ficar vindo para a igreja, absorver os conhecimentos, não é? E as revelações da palavra de Deus. Isso é bom. Conhecimento e revelações da palavra de Deus. Ótimo. Você quer vir para a igreja absorver isso? Maravilhoso. Você está certíssimo. Mas você ainda pode estar errado. Como? Quando? Quando você começa a pensar que é só isso que você tem que fazer e pronto, eu vou para casa com o que eu aprendi. Glória a Deus, que maravilha. A mensagem foi uma bênção. Olha, aquele estudo foi maravilhoso. Nós nos reunimos naquele dia, sentamos em círculo, falamos da palavra de Deus, que maravilha, e é maravilha mesmo, e tem que fazer mesmo, e tem que continuar acontecendo mesmo. E quem não está vindo tem que vir, e quem não está participando tem que participar. E os que já estão participando, precisam colocar em prática, precisam ir além. Entende? Pedro lá em cima, com Tiago e João, principalmente Pedro, representa como se fosse um crente que quer passar a vida inteira dele num culto. Num culto que eu digo assim, num momento como esse aqui agora. Eu não quero voltar para casa, pastor, pregador, irmão. Vamos nos estender. Não vamos terminar esse culto de hoje agora não. Vamos fazer uma vigília, vamos ficar aqui, porque lá em casa está um inferno. Às vezes a casa da gente está um inferno. Neste sentido aqui desse texto. Com a ação de alguma entidade maligna. Não é? Não necessariamente lá na sua casa precisa ter alguém estribuchando, caído no chão e babando. Mas pode haver uma ação maligna ali. E aí você chega aqui na igreja, sente o prazer de estar aqui. Amém. Isso já é uma boa parte que você já está fazendo. Porque, como eu disse, tem gente que nem isso está fazendo. Né? Precisa começar a fazer. Mas agora eu estou falando para os que já estão fazendo. Os que gostam de estar na presença de Deus. Aí eu gosto tanto de estar na presença de Deus, de ver o Cristo transfigurado.
a glória dele se manifestando, eu não quero mais sair daqui, eu não vou voltar para casa. Vamos ficar uma semana na igreja. Claro que ninguém fica, porque não pode. Mas você tem mecanismos em que você muitas vezes recebe a palavra de Deus, recebe a exortação, recebe o ensinamento, acha bonito, concorda, fica feliz, aí você vai para casa e fica com aquilo só para você. Você não age, né? Você fica ali desfrutando. É como se você saísse daqui com uma marmitinha, né? Ou com uma marmitona, dependendo aí do que você conseguiu absorver aqui. Aí você chega lá na sua casa com uma marmita espiritual de alimento que você recebeu aqui. Aí você chega lá e diz assim: é tanto problema ao meu redor, é tanta gente complicada. Olha esse povo, olha esses meus vizinhos, olha essa gente. Não, eu vou me esconder no meu quarto com a minha marmita das maravilhas que eu tenho recebido de Deus e ficarei comendo a semana inteira. E quando estiver acabando, eu vou voltar na igreja para buscar mais. Então, essa atitude, apesar de ter muita coisa certa nela, ela está errada por isso. Porque aquilo que o Senhor tem feito por nós nesse lugar, nós precisamos transformar em boas obras lá fora. Aqui dentro é o céu, é um pedaço do céu. Amém? Aqui dentro é um pedaço do céu. Mas quando a gente vai lá para fora, a gente tem que enfrentar vários infernos. Existem vários infernos lá fora. Lá fora, como disse Jesus à igreja de Pérgamo no Apocalipse, está o trono de Satanás. Mas muitos de nós não queremos enfrentar isso. Nós queremos ficar em cima do monte. Repito, alguns de nós nem no monte subiu ainda. Nem no monte subiu ainda. Precisa subir. Precisa vir para a igreja. Precisa absorver. Precisa valorizar a pregação. Valorizar o estudo. Valorizar a comunhão. Tem gente ainda precisando disso aí. E os que já estão valorizando, precisam colocar isso em prática lá fora. Não guardar para si mesmos. Descer do monte. Com Jesus, com a glória de Jesus revelada no monte, para enfrentar as hostes malignas que estão lá embaixo. Entenderam, irmãos? Essa é a figura. Pedro, Tiago e João, lá em cima, descendo com Jesus. Quando eles descem, o que eles encontram? Um demônio oprimindo uma criança, um menino. Em termos de conforto, era melhor ter ficado lá em cima mesmo. Lá em cima, Jesus transfigurado, Elias, Moisés. Lá embaixo, uma multidão, uma confusão, gente discutindo, um menino convulsionando, um pai desesperado, um menino endemoniado. Mas essa é a vontade de Deus. Que nós estejamos nos infernos. Para levar para cada um desses infernos a libertação que vem do poder de Jesus Cristo. Através da sua palavra. Através da fé. Fé que os 9 não estavam tendo. Porque não conseguiram expulsar esse demônio. E o pai, desesperado, vai até Jesus e diz: eles tentaram, mas eles não conseguiram.
E o pai conta toda a história. Ele se aposta do meu filho, ele lança ele por terra, o menino espuma, o menino range os dentes, o menino vai definhando, ele está quase morrendo. Existem muitas situações, e existem muitas pessoas por aí, que se não houver uma intervenção da igreja, elas vão morrer. Complicado assim, uma mensagem dessa ela é complicada porque nós vivemos um tempo de muito cansaço. Nós vivemos um tempo de muitos problemas. Talvez eu esteja dizendo até a besteira aqui, talvez todos os tempos houve problema. Mas vou sustentar, nós vivemos um tempo de muito cansaço, né? De muita exigência, todo mundo tem que ter performance, todo mundo tem que ser lindo, bonito, joiado, rico, bem novinho. Todo mundo tem que falar bem, todo mundo tem que estudar, ser formado, todo mundo tem que passar em concurso, todo mundo tem que isso, tem que aquilo. Nem doença ninguém pode ter mais, porque a gente se sente incompetente, porque adoeceu. Porque o filho adoeceu e tudo mais. Então a gente está muito cansado. Mas isso é uma armadilha do mal para nós. Porque isso faz a gente ficar lambendo as nossas próprias feridas. Enquanto o Senhor Jesus nos chamou para sermos soldados dele, representantes dele, testemunhas dele, enviados dele aqui nessa terra. Que eu saiba, não existe possibilidade de você apresentar a Jesus um atestado médico. Não existe essa possibilidade. Ó Jesus, o meu caso não é nem de atestado mais não, licença. Eu estou precisando me afastar aí uns, 180 dias. Tem gente que está nessa situação. Tem crente nessa situação. Tem crente de atestado e tem crente de licença. A partir de algum momento na nossa vida, nós achamos que nós tínhamos esse direito. A partir de algum momento da nossa vida, nós nos demos esse direito. Direito de quê? De tirar uma licença da obra. Jesus, espera aí. Depois que eu resolver aqui umas coisas, eu volto. E às vezes nem isso é assim, Jesus, espera aí, porque é tanto BO, é tanto peso, é tanto problema lá em casa, Senhor. O negócio está tão ruim lá em casa, que o Senhor, por favor, não conte comigo por tempo indeterminado. Eu não sei nem quando é que eu volto, Jesus. É claro que nenhum de nós tem a coragem de conscientemente abrir o coração, abrir a boca e dizer um negócio desse. Eu sei. Ninguém tem essa coragem de dizer, Jesus, eu vou parar de fazer a tua obra. Eu vou parar de ser um agente teu aqui nessa terra. Eu vou parar de ser sal e eu vou parar de ser luz, porque eu não estou aguentando, porque eu estou muito cansado, porque as coisas estão muito complicadas lá em casa, Senhor. Vocês estão me entendendo aí, irmão? Estão me entendendo? Ninguém diz isso, mas sem dizer, muitos de nós estamos nessa situação e vivendo essa realidade. Porque era muito melhor se nós estivéssemos lá no monte, vendo o rosto de Jesus brilhando, a presença de Moisés, a presença de Elias, a voz de Deus falando, um culto abençoado, que coisa maravilhosa. Mas tem que descer do monte,
E quando descer do monte, vai enfrentar os infernos. A boa notícia, meus queridos, é que nós não enfrentamos inferno nenhum sozinho. Cristo está conosco. Cristo está conosco, mas nós não estamos com Cristo. O problema é que muitas vezes nós não estamos com Ele. Ele está com a gente, mas nós não estamos com Ele. Então, assim, a você cansado, Jesus, ele tem como te aliviar. Jesus, ele tem poder para te usar dentro da sua casa, para que a sua casa não represente esse lugar de esgotamento. Mas eu sei que tem coisas que fogem ao nosso controle, e nós não podemos também esperar que tudo fique maravilhoso na nossa vida, e que a nossa vida se ajeite, até porque isso aí é uma coisa muito, assim, controversa, porque algumas pessoas vão dizer assim, Jesus vai abençoar aqui, e ela diz, não, mas ainda falta ali. Aí Jesus abençoa ali, aí ela, não, ainda falta acolá. Ela nunca vai estar satisfeita. Para ela, a vida dela para a vida dessa pessoa estar ajeitada, vai ter que acontecer 1000 coisas. Ainda tem esse problema, a gente é complicado demais, irmão. Então, pelo jeito certo é nem esperar. Nem esperar. Senhor, usa-me. Senhor, eis-me aqui. Está aqui eu cansado mesmo. Está aqui eu passando esses problemas mesmo. Está aqui eu, só o farrapo. Usa esse farrapo velho que sou eu. Senhor, eu estou só o endereço. Me usa assim mesmo. Eu estou só o vem. Me usa assim mesmo. Porque muitos de nós esperam, não, eu preciso engordar, eu preciso fortalecer. Eu tenho que... Não tem que nada. Lembra de quando Deus chamou Moisés? E uma das coisas que o Moisés tinha que fazer era falar com o faraó. Porque Deus disse, vai lá no faraó e fala. Avisa a ele que eu mandei ele libertar o meu povo. Aí o que o Moisés diz, mas eu tenho um problema. Hein? O Moisés também era que nem nós, ele tinha um problema. Quem tem um problema aí, diga amém. Ah, Jesus. Eu pensei que vocês não iam dizer amém, porque vocês iam dizer assim, não, tem mais de um. Moisés disse, eu tenho um problema. Lá o texto diz que ele era pesado de língua. Alguns interpretam que ele era gago. Enfim, ele tinha uma tremenda dificuldade de se expressar, né? Por algum motivo, não sei quando é que isso aconteceu, não sei como é, porque isso não combina muito, né? O Moisés foi educado no Egito, foi educado no meio dos príncipes e tal, mas ele podia ter ali um problema qualquer, né, que não dependesse de estudo. Enfim, está na Bíblia, eu creio, ele tinha um problema de falar, e Deus não disse que ele estava mentindo. Ele não estava ele não estava dando uma desculpa esfarrapada, ele estava dizendo uma coisa real. Eu não sei falar direito, eu tenho um problema, Senhor, deixa eu ficar aqui mesmo no meu cantinho com o meu problema aqui, não dá não, eu estou cansado, deixa eu ficar cuidando das minhas ovelhinhas, as ovelhinhas que nem era dele, era do sogro dele, deixa eu ficar com o meu sogro aqui mesmo no meu desertozinho, com a minha mulherzinha, meus filhinhos, está tudo em paz aqui, Senhor, não me leva para rabo de foguete. Aí Deus disse, você vai falar com o faraó. Arão, teu irmão, sabe falar bem que só, Moisés, sabia? Sabia que o teu irmão sabe falar bem. Então, Moisés, eu não vou nem te curar.
desse problema que você tem. Você vai com problema e tudo. Entenderam, irmãos? Não dá para esperar resolver problema para começar a agir. O propósito de Deus para nossas vidas é nos salvar e nos tornar testemunhas dele aqui nessa terra. O Espírito de Deus habita na igreja, habita em cada irmão, e habita em cada irmão para lhe dar um determinado poder. E este poder é o poder de ser testemunha do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o poder. E se esse poder nos é dado, nós temos que colocar este poder em prática. Amém? Pois não, meu querido? Faço. Faremos oração agora. Oraremos por você. Como é seu nome? Cleilson. Certo. Vamos orar por você. Muito bem. O Senhor já mandou a obra para ser feita aqui dentro, né? De alguma forma. Não é não, irmãos? Porque isto poderia acontecer lá fora. E é muito difícil acontecer, hein? É muito difícil um de nós aqui estar passando pela rua e encontrar um ser humano semelhante a este e pararmos e irmos até ele. É ou não é difícil? Porque nós queremos ficar no nosso mundinho ali e lambendo as nossas feridas e sofrendo os nossos cansaços. Mas o Senhor deseja, o Senhor tem um plano para nós aqui, nós trabalhemos. Uma vez eu ouvi uma explicação, e eu quero crer que ela esteja certa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, disse Jesus. Porta é para se defender, porta não é para atacar. Essa foi a explicação que eu recebi. Até hoje, para mim, ela está fazendo sentido, até que se prova o contrário. Portas do inferno. Então, o inferno tem portas. Por detrás dessas portas estão pessoas infernizadas pelo inferno que as aprisiona. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja vai em direção às portas do inferno, com o objetivo de abrir as portas do inferno. O inferno vai querer impedir a igreja de abrir as portas, porque ele quer manter as pessoas aprisionadas lá dentro. Mas no poder de Cristo, a igreja derruba as portas do inferno para, pelo poder da palavra e do evangelho, retirar de lá aqueles que foram chamados à salvação. Mas, voltando ao raciocínio circular que eu estou aqui só me repetindo, é muito mais cômodo que eu fique no céu, no monte, no lugar bom, do que eu vá até o inferno. Eu imagino que alguém que trabalhe, está me vindo aqui uma comparação assim bem aleatória. Alguém que trabalha embarcado, que passa 15 dias no mar, em cima de uma plataforma de petróleo, lá no meio do oceano, em alto mar. Eu imagino que essa pessoa, que ela se sinta muito mais confortável quando ela está nos seus 15 dias na terra, porque parece que é assim, né? Esses caras trabalham aí, trabalham 15 dias lá e depois passam 15 dias em casa. Eu imagino que quando eles estejam em casa, eles estejam, poxa vida, que maravilha, curtindo ali. E quando vai se aproximando o dia de voltar, dá aquela angústia. Mas o propósito deles, a obra deles é estar lá. Assim também pode ser que algum crente sinta uma angústia quando ele se vê na obrigação dada por Jesus através de uma missão
de ir até as almas carentes, as almas que estão em dor, as almas que estão aprisionadas, as almas que estão até mesmo oprimidas pelo maligno. Acho que já ficou entendido. Quando o homem diz que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, Jesus exclama no versículo 19. Ele diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Então ele está falando com quem aqui, irmão? Não precisa responder não, é uma pergunta retórica, mas é para você pensar. Ele está falando com os discípulos? Ele está falando com o pai do menino? Ele está falando com aqueles mestres da lei que estavam discutindo? Ele está falando com a multidão? Ele está falando com todo mundo. Ele está dizendo, ó geração, essa geração toda é incrédula. Vocês todos são, se ele fosse cearense, ele dizia, vocês tudinho são incrédulos. Todos vocês são incrédulos. Até quando eu suportarei isso? Porque para Jesus é tão simples, não é? Ele já tinha explicado tantas vezes, ele já tinha mostrado tantas vezes, ele já tinha falado de fé tantas vezes, mas essa fé não estava sendo exercida. Pergunta do Espírito Santo para nós: por que a tua fé não está sendo exercida? Está cansado? Está com problema? Está esgotado? Já vimos que isso não é desculpa. Já vimos que isso não é desculpa. A fé não pode morrer. Nós não podemos perder a fé. Cansaço não mata fé. Doença não mata fé. A gente é que deixa de usar. Ou deixa de ter, ou enfraquece, ou diminui. Aí eles o trouxeram o menino. Quando o menino viu Jesus, o espírito que estava no menino imediatamente se agitou. Sempre os espíritos malignos diante de Cristo, eles têm alguma reação assim, né? Eles sabem diante de quem eles estão. E aí o espírito agitou o menino com violência. O menino caiu por terra, o menino se revolveu, ficou espumando. Ou seja, o espírito estava intimamente associado a um transtorno neurológico, a uma epilepsia. O espírito estava entranhado nos nervos do menino. Ah, pregador, eu acho isso aí muito assim. Muito assim o que é a Bíblia? Se está na Bíblia, eu creio. Todo mundo que tem epilepsia é o diabo? Não, não é, mas aqui está dizendo que é. Uma das coisas que já está altamente batido, assim, falado demais, e é correto, é dizer assim, nunca diga para uma pessoa que tem depressão, porque depressão é um diabo de uma doença desgraçada, e a pessoa chegar para o outro e dizer para quem tem depressão, isso aí é falta de Deus. Nunca diga isso. Isso é uma coisa que é sempre falada. Está correto, está correto. Mas, contudo, porém, todavia, nada impede daquela pessoa que está com depressão, realmente Deus está faltando na vida dela. Pode até ser que mesmo ela buscando a Deus, ela continue enfrentando esse mal. Mas pode ser que realmente ela esteja com falta de Deus. Então, se de certa maneira as pessoas dizem assim, eu não posso espiritualizar tudo, não posso espiritualizar tudo, mas também eu não posso dizer que eu não posso espiritualizar nada, entendeu, irmãos? Eu devo dizer a todas as pessoas, arrependam-se, convertam-se,
Entreguem-se ao Senhor Jesus, Ele vos salvou. Eu devo dizer a todas as pessoas, independente delas estarem com depressão, com algum tipo de transtorno neurológico, com algum tipo de problema que está matando elas, ou se elas estão bem de saúde, não interessa, independente da condição de saúde, todos precisam da presença de Jesus, todos precisam de salvação, todos precisam mais de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro com isso. É porque de tanto a gente ouvir, não diga que é falta de Deus, aí a gente não fala de Deus de jeito nenhum. Entendeu? A gente tem que pedir ao Senhor sabedoria para encontrar um equilíbrio. Um equilíbrio da gente não ser um insensato, um tolo, de dizer, joga esses remédios tudo fora, para de tomar agora, porque Jesus te curou. Isso é um tolo que fala isso. Mas igualmente tolo, ou mais tolo ainda, é alguém que está diante de uma pessoa dessa e não fala nada do Evangelho. Ah não, porque ela está com depressão, ela não precisa de falar de Evangelho, ela precisa de psicólogo, psiquiatra, remédio. Precisa, mas ela precisa muito mais do Senhor Jesus, assim como quem está com câncer, assim como quem está com diverticulite, assim como quem é diabético, assim como quem tem hipertensão, seja quem for, foi ser humano, precisa ouvir sobre Jesus. Aí, irmão, quem sabe, porque a gente nunca sabe, quem sabe, se aquela doença não está sendo causada pelo diabo, porque não tem umas que são, né? Tem ou não tem? De onde é que eu estou tirando isso? Não é da Bíblia, não? E tem outras que não são causadas pelo diabo. Tem ou não tem? De onde é que eu tiro isso? Da Bíblia também. Timóteo, disse Paulo, Timóteo, não toma mais somente água, mistura com um pouco de vinho, por causa das tuas dores do estômago e das tuas constantes enfermidades. Você acha que o diabo estava causando uma enfermidade no Timóteo? Você acha que havia uma ação maligna, um espírito maligno dentro de Timóteo? Se tivesse, o Paulo mandava sair na hora. E nem curar a enfermidade ou as enfermidades do Timóteo, o Paulo curou. Um homem daquele que o pessoal pegava até o lenço dele, levava, colocava em cima de alguém doente, a pessoa era curada e ele nem curar o Timóteo curou. Então tem doença que é para ser tratada mesmo. Mas esse rapaz aqui, claramente a doença dele era causada pelo diabo. E se você não tiver um dom de discernimento muito refinado, que a maioria de nós não temos como saber se aquela pessoa doente diante de nós, se a doença dela é uma doença que vem realmente da vida, da fisiologia, dos maus hábitos, ou se tem um diabo ali causando. Então sempre eu tenho que trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus liberta da opressão maligna. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? Se ele perguntou isso, é porque tinha alguma razão. É como se Jesus estivesse fazendo um diagnóstico, eu quero saber que tipo de demônio está aí nesse menino. E eu quero saber há quanto tempo esse pai vem aguentando isso. Quando alguém está aguentando alguma coisa, esse alguém é vítima ou esse alguém é causador? Aguentando, tem cara de quê? Tem mais cara de quê? De vítima ou de causador? De vítima, né? E de fato ele estava sendo vítima disso. Mas existe uma notícia do Evangelho para nós: nenhum de nós é somente vítima. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos somos culpados. Nós podemos ser vítimas em muitos momentos, mas ainda que sejamos vítimas, somos culpados. Então esse pai era uma vítima, ele estava sofrendo, mas ele também não tinha fé.
E o ponto aqui não é nem esse pai, eu não quero ficar julgando esse pai, eu não sei nem quem ele era, já faz muito tempo que ele já se foi, já tem mais de 2000 anos aqui, ou pouco menos, quase isso, né? Dessa história aqui que já se passou. Falemos de agora. O que é que você vem aguentando há tanto tempo? E com isso eu não estou querendo dizer, colocar você só no lugar de vítima. Por que você não age? Por que você não toma alguma providência? No poder de Jesus. É disso que eu estou falando, hein? É disso que eu estou falando. Por que você deixa o seu filho passar tanto tempo sendo dominado pelos espíritos malignos? E por que você não tem fé? Essa é a pergunta de Jesus para esse homem, de alguma forma. Ele entende o sofrimento dele, mas ele responsabiliza ele também, pela falta de fé dele. E ele diz, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Aí Jesus respondeu, se o Senhor pode... Jesus respondeu com outra pergunta de novo, se o Senhor pode, você não sabe não quem eu sou? Isso aqui não é arrogância não, de Jesus não. É Ele querendo desvendar os nossos olhos, tirar uma venda dos nossos olhos. Porque parece que a gente vive, às vezes, se esquecendo de quem Jesus é e do que Ele pode. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Essa frase é muito perigosa. Porque Jesus não está dizendo que basta crer para que você possa tudo. Tudo é possível ao que crê. Sim, tudo é possível, mas só o que Deus quiser. Entendeu? É possível eu pegar este microfone aqui, tirar daqui e jogar no chão? É ou não é? É possível ou não é? É. Mas é obrigado eu fazer? É garantido que eu vou fazer? Eu vou fazer isso? Eu não vou fazer. Entendeu? Eu não vou pegar o microfone e jogar no chão, mas é possível. Então tem gente que fica aí se iludindo, achando que porque tem essa frase na Bíblia, é possível que crê. Eu creio que eu vou ter um apartamento na beira-mar, eu creio que eu vou ter um apartamento na beira-mar, eu creio que eu vou ter, ficar repetindo. E nem é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de libertação. Jesus está falando de restauração, regeneração, santificação, salvação, bens espirituais. Aí o cara quer falar em apartamento e beira-mar. Então, cuidado com esse versículo. Ou melhor, cuidado com a interpretação errada do versículo. O versículo não tem nenhum problema nele. O problema está na interpretação, na má fé, na desonestidade, na malandragem do coração humano, que quer pegar esse verso e dizer, eu creio, eu consigo, eu creio, eu posso, né? Vi e venci, vou conquistar, será meu. Ah, irmão, tem poder na tua palavra, irmão, fala, irmão, isso é ensino de demônio. Que é isso, pregador? Está na Bíblia que a palavra tem poder. Meu amigo, vai ler direito. A morte e a vida estão no poder da língua. Em que sentido? No sentido de que se você for em um determinado lugar ali e disser certas coisas para alguém, simplesmente por isso você pode levar um tiro no meio da sua testa. E também, se eu me sentar com alguém e o Senhor me usar e eu começar a dizer algumas palavras para essa pessoa da palavra de Deus, isso pode gerar um ânimo nessa pessoa que trará vida ao coração dela, sim ou não? Esse é o sentido do versículo.
E não eu ficar materializando o carro zero. Isso aí é feitiçaria, ensino de demônio dentro de igreja. Que seja anátema, que seja maldito esse tipo de ensino. Maldito é esse ensino. Eu digo com a maior tranquilidade. Porque eu nunca vi Jesus falar isso. E eu não consigo nem imaginar o Cristo, o Jesus de Nazaré, andando hoje, em janeiro de 2026 aqui em Fortaleza, dizendo: crê, meu irmão, que tu passarás neste concurso. Eu não consigo. Tu consegue? Me diz aí, pelo amor de Deus. Tu consegue realizar isso? Jesus sentado do teu lado, crê que tu vai ter essa casa, vai ser tua, essa casa em Alphaville vai ser. Tu consegue imaginar isso, meu? Porque se tu consegue, pede misericórdia a Deus, tu está quase endemoniado. Que o Senhor te liberte desse ensino maldito que foi implantado neste país, neste mundo, tem uns 50 anos, 60 anos só, irmãos. Quantos anos tem o Evangelho? O Evangelho é eterno. Só tem uns 50, 60 anos que esse ensino foi implantado. É porque a maioria do povo aqui não tem essa idade. Aí nasceu, já viu isso aí, aí pensa que foi Jesus que falou. Não foi não, mano, não foi Jesus não. Foi uns caras americanos lá, foi uns caras inglês lá, foi uns sujeitos lá, que leram a Bíblia e distorceram. E as pessoas juntaram para si mestres segundo as suas concupiscências. O que significa isso? Eu vou ouvir quem estiver dizendo aquilo que eu quero ouvir. Eu vou ouvir aquelas pessoas que estiverem dizendo que meus desejos serão realizados, entendeu? E isso é ensino de demônio. Quem disse foi Paulo. Então, o pai do menino, exclamou no versículo 24: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu acho bonita essa oração, porque ela é meio contraditória, mas ela é bonita. Porque ele diz que crê, mas falta fé. Já que o Senhor começou a falar aí, eu já comecei a crer, mas eu sinto que minha fé ainda não está suficiente. Me ajuda na minha falta de fé. Foram muitos anos sem ter fé. Me ajuda, Senhor. Eu creio. A partir de agora eu creio. Ao ouvir a tua repreensão, eu creio. O Senhor me repreendeu. O Senhor foi duro comigo, mas eu creio. Então ele não saiu com raivinha de Jesus. Ele creu. Jesus viu que muita gente estava se reunindo. Jesus não gostava muito desse tipo de publicidade. Venham aqui para ver o grande Jesus curando. Não. Quando ele viu que tinha muita gente, eu vou logo repreender esse espírito imundo, porque já está juntando gente demais aqui. Ele repreende o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, sai deste menino e nunca mais entre nele. A autoridade do Senhor Jesus, com essas palavras, expulsa o demônio. Ele, gritando e agitando muito, agitando o menino, saiu, deixando como tivesse morto, né? Esses demônios são o diabo mesmo, né? Eu saio, mas vou deixar pelo menos ele no chão. Ah, desgraçado. Mas saiu. E o povo que é assim, nós muitas vezes somos fatalistas. Morreu, vixe, o menino morreu. Foi isso que o pessoal pensou. Morreu, ó. Final do versículo 26, tem só assim: morreu. Eita, morreu. Aí Jesus toma o menino pela mão, porque é assim que a gente faz com quem está sendo liberto. Ergue o menino, e o menino se levantou. Glórias a Deus por isso. Irmãos, que isso aqui fortaleça a sua fé. Mas que isso não fortaleça a sua fé somente para você pensar assim: ah, se Jesus curou a doença desse menino, libertando ele desse demônio, ele também vai curar a doença que está lá em casa. Ele também vai curar o problema financeiro lá de casa. Que a sua fé não seja fortalecida nessas coisinhas aí não. Me desculpe falar coisinhas, porque elas não são coisinhas, eu volto até atrás, são coisas graves, mas é porque tem coisas maiores. Que a sua fé se fortaleça para a salvação. O apóstolo Pedro diz que o objetivo da vossa fé é a salvação da vossa alma. O objetivo da vossa fé é a salvação da vossa alma. Porque tem um bocado de gente que creu para ser curado, mas não teve fé para ser salvo.
Os 10 leprosos. Só um foi salvo. Os 10 foram curados, mas só um foi salvo. Que voltou ao Cristo. Jesus tomou pela mão, levantou o menino, versículo 28, só falta 2. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Porque o Senhor tinha enviado a gente, está lá no capítulo 6, né? O Senhor já tinha enviado a gente já expulsou demônio, a gente tem experiência com isso. Inclusive a gente ficou muito empolgado, a gente achou aquilo o máximo. E Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Você nota que nessa versão não tem jejum, porque foi acrescentado depois. Nos manuscritos originais não tem jejum. Não faz sentido jejum aqui. Jejum é maravilhoso, jejum é bíblico, jejum tem que ser feito. Jejum é para fortalecer a alma, fortalecer o espírito, mortificando a carne. Jejum não é greve de fome. Jejum não é: Senhor, eu vou jejuar aqui até o Senhor curar minha filha. Eu vou jejuar aqui até o Senhor varrer não sei o quê. Isso aí é greve de fome. Jejum é para mortificar a carne. Mas aqui nesse texto não tem a palavra jejum. Nas Bíblias que tem, está num colchetezinho, não sei se você vê. Aí tem lá: esta palavra não aparece em alguns manuscritos antigos. Mas não tem problema nenhum, isso aí não mexe com a cabeça da gente. Por que não fazia sentido? Vocês sabem, os fariseus perguntavam para Jesus: por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam, não é? Aí Jesus respondeu o quê? Como eles poderão jejuar se estão com o noivo? Ou seja, Jesus estava exigindo o jejum deles ou não? Estava exigindo o jejum dos discípulos? Não. Então por que ele exigia aqui? O principal é você saber o seguinte: essa palavra aqui, oração, ela representa todo tipo de dependência de Deus. Só ora quem é dependente de Deus. Só ora quem se vê como dependente do Senhor. Pode olhar para a sua vida, quanto mais pancada tu leva, melhor tu ora. Sim ou não? Sim ou não? Não é? Quanto mais pancada você leva, quanto mais esbagaçado você está, melhor você ora. Você ora quebrantado, você quer estar em oração toda hora ali na presença de Jesus. O cara lá no hospital, num leito, né, é o lugar onde ele mais ora. De tal maneira que talvez a gente devesse visitar essa pessoa e dizer assim: fulano, eu vim aqui, tu está doente, está no leito. Rapaz, quanto tempo está aí, rapaz? 6 meses, ó, rapaz, que eu estou aqui sofrendo, é exame, é agulhado, os cabos vêm tirar meu sangue, e não sei o que, e eu preocupado, toda noite aqui buscando ao Senhor. Pois eu vim aqui te visitar para pedir oração, porque tu está mais perto de Deus do que eu, né? Quando a gente parece que a gente está esmagado, quando a azeitona é esmagada, é aí que se sai o quê? O azeite, né? Então, a oração aqui representa o reconhecimento máximo de que eu sou completamente dependente de Deus. Talvez, irmãos, os discípulos, por já terem expulsado demônios, pensaram assim: agora, nem de Deus a gente precisa mais. Ele já deu poder para nós, agora vamos usar. Senhor, valeu aí, o Senhor já me entregou, fica na tua, que agora eu vou usar. O Senhor fica observando aí e aplaudindo. Não pode ser assim. Eles precisavam continuar em oração, continuar conectados, continuar buscando. Precisa continuar buscando direto, não pode parar de buscar. Esse pastor aí já prega há quanto tempo? 20 anos. Então tá bom, eu acho que ele não precisa mais orar, ele não precisa mais estudar a Bíblia, ele não precisa mais buscar de Deus o conhecimento, que ele já sabe tudo. Pode algum cair dessa esparrela aí, irmão.
Então a gente tem sempre que estar na dependência de Deus. Então essa palavra aqui, oração, representa isso. É porque vocês foram expulsar esse demônio sozinhos. Por isso que ele não saiu. Porque vocês achavam que o poder era de vocês. Né? E vocês não tiveram a fé, o crer de verdade naquele que somente ele lhes dá poder para realizar estas obras aí. Foi isso que faltou. E assim, não diz a reação dos discípulos, nós encerramos esse trecho do Evangelho de Marcos, e que os ensinamentos que nós tivemos hoje, tivemos até um momento de aula prática, não sei se vocês vão perceber, tivemos um momento aqui de prático da pregação também, que o Senhor nos proporcionou, e que estas palavras de alguma forma alcancem o coração de vocês e tragam algum benefício para a glória de Deus. Amém? Vamos orar.